Agradeço ao pastor dessa igreja, nosso companheiro de convenção, pastor Luiz. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com os irmãos, vendo aqui estes obreiros, os demais, as esposas, enfim, os liderados, que vieram com um propósito nessa noite, ouvir e crescer na graça e no conhecimento. Quer dizer aos irmãos que bom é estarmos juntos nessa noite, para atentarmos para Deus e a sua palavra. Esse é o único propósito da nossa estada aqui nessa noite entre os irmãos. Pois bem, amados, assim sendo, eu quero convidá-los para olhar comigo um versículo da palavra de Deus. E depois que nós assim fizermos, nós vamos dar sequência e os irmãos já poderão tomar assento. Mas olha comigo Romanos, capítulo de número 13. Nos diz assim o texto sagrado: toda alma esteja sujeita às autoridades superior, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. Amém. Podei tomar assento, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero na noite desse dia, compartilhar com os irmãos um assunto que eu vejo de extrema necessidade para o líder desenvolver, para que o líder possa tanto aplicar isso, como ensinar isso. E nessa noite eu estou tranquilo para falar nesse tema, porque é um tema muito aberto, e ele abrange todos os níveis de liderança. Assim sendo, nós temos nesta noite aqui, pessoas que estão em posto de liderança, seja no lar, seja no trabalho, ou seja na igreja, e assim sucessivamente, como pai, como mãe, como esposo, como líder de um departamento da igreja, talvez de jovem, talvez do louvor, do coral, como nós acabamos de ver, no diaconato da igreja, do presbitério, dirigindo uma congregação.
A verdade central, irmãos, é que nós nascemos para liderar. Há uma discussão no mundo acadêmico para entender: líder se faz ou vem pronto? E alguém diz assim: eu não tenho dom para liderar. Isso é uma inverdade, porque a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Deus o estabeleceu em domínio, em autoridade. E Gênesis 1, 27, a Bíblia diz que Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Esse homem que é criado à imagem e semelhança de Deus, ele é criado em espírito, porque João 4 diz que Deus é espírito. Ninguém vê Deus, porque espírito não é concreto, é abstrato. Mas Deus forma o homem, cria, melhor dizendo, o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Isso é Gênesis 1, 27. No versículo 28, a Bíblia diz que macho e fêmea os criou, e Deus lhe deu domínio, e disse: dominai a terra, subjugai ela. O que nós aprendemos ali? Ali está o gênero humano. Significa o quê? Tanto o homem como a mulher recebeu de Deus autoridade para liderar, autoridade para avançar. Deus deu a ambos essa autoridade. Por isso que a mulher tem sim um poder tremendo de liderança, porque Deus assim instituiu. Em Gênesis 2, no versículo 7, a Bíblia diz que Deus formou o homem. Então agora nós temos o homem criado em Gênesis 1, 27, criação de Deus, sendo formado, Deus dando forma à sua criação. E quando Deus vai dar essa forma para a sua criação, o que é que ele faz? Ele cria um corpo, chamado de casa terrestre por Paulo, lá em 2 de Coríntios, lá no capítulo 10. Mas quando Deus pega esse homem, que é criado em espírito, e traz para colocar dentro dessa casa chamada corpo que ele colocou, a Bíblia diz que ele sopra, ou seja, ele acendeu a luz da casa. E essa luz chama-se alma vivente. Então o homem se tornou um ser trino. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Por isso que sempre a Bíblia se refere, principalmente Salomão gostava muito dessa expressão: apagou-se a luz, se referindo ao momento que essa casa deixa de existir. A luz aqui se apaga. Naquele momento que a luz se apaga aqui, o homem sai desta casa terrestre. Mas o homem nessa casa, Deus o forma, e é interessante que Deus formou o jardim antes. O Éden já estava formado. Deus colocou todas as plantas, e é curioso que Moisés diz ao escrever o Gênesis, que as plantas não cresciam, as sementes não geravam. Sabe por quê? Porque o homem não havia estado lá ainda. O texto diz assim: porque não tinha quem o administrava. Assim sendo, eu introduzo isso para dizer que eu estou falando a pessoas aqui que têm poder de liderança. Eu estou falando a líderes aqui, do maior ao menor. Agora, veja, meus irmãos, Deus é um Deus ordeiro. As coisas de Deus é feita com ordem, decência.
Mas Deus faz tudo de forma organizada. E Deus estabelece todas as coisas segundo o seu poder. O assunto que nós lemos vai nos falar do tema de autoridade. Pastor Edi, e o que autoridade tem a ver com liderança? Autoridade é uma ferramenta especial para todo líder usar. Eu disse que todos aqui são líderes. Posso ouvir um amém? Amém. Agora deixa eu ver se esse amém vai permanecer. Não existe líder se antes não for liderado. Você só pode ser líder se você é liderado por alguém. Então não existe líder solto. Não existe líder que caiu assim, cheguei, eu sou líder. Não. Líder sempre estará sob uma liderança. Agora veja, como é que eu trabalho isso? Se eu sou líder, e o Senhor está dizendo essa noite que eu preciso estar sob ou debaixo de um comando de uma liderança, como é que eu vou entender isso? A ferramenta de autoridade espiritual vai te ajudar a entender isso, porque ela não faz outra coisa a não ser colocar líder e liderado no seu devido lugar. Então ela é uma ferramenta que trabalha os dois. É como uma espada de dois fios, ela corta tanto para um lado como para o outro. E ela é o instrumento que Deus estabeleceu, meus irmãos, para que as coisas sigam em ordem. Imagine vocês, você está lá, por exemplo, no local de trabalho, e qual é o problema que acontece lá fora, lá no local de trabalho? Você começa a galgar um posto, e logo tem problema, com o encarregado, com alguém que está no setor. Por quê? Porque ele também é líder, ele entende que a sua liderança vai subindo. Então, ele tem um problema de ciúme, de inveja, de medo. Mas isso é lá na empresa, mas na igreja não tem nada disso. Na igreja nós estamos no conselho de Paulo: considerai o outro superior a si mesmo. Então não tem jeito, quando você pensa que é grande, você encontra alguém e diz, não, ele é maior do que eu, ele é maior do que eu, ele é maior do que eu. Essa foi a receita de João Batista. João Batista disse assim, olha, eu quero, aliás, essa foi a prévia de João. João disse, pessoal, você é o Cristo? Não, não sou. Quem você é? Você é Elias? Também não sou. Quem você é, João? Eu só sou uma voz. Agora, Malaquias diz que ele era um anjo. Lá no capítulo 4, Malaquias diz que ele é o anjo. Irmão, a Bíblia diz, deixa que outros lábios te louvem. Não importa o que as pessoas acham que você é. Agora você tem que cair a ficha e saber quem de fato você é. Às vezes a visão da pessoa, irmão, está equivocada. Tem hora que você recebe uns elogios que você fala assim, deixa eu ver, tem outra pessoa aqui? Não, isso não pode ser para mim não. Então, meu irmão, acha o seu lugar depressa. Eu costumo dizer que de vez em quando Deus fura a bexiga, que a gente vai inchando, mas de vez em quando Deus fura. Mas João não, João sabia isso. João, quem você é? Eu sou uma voz. E eu vou dizer mais para vocês. Eu só estou batizando com água. Está vindo um aí, pós mim, que é mais poderoso do que eu. Aí Jesus chegou, o dia que João estava preso, ele mandou consultar Jesus e disse, olha, pergunta se ele é o Cristo mesmo. Aí chegaram para consultar, Jesus deu a resposta, aí Jesus respondeu para eles assim, olha, deixa eu falar um negócio para vocês, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João.
Você está entendendo o que é liderança, irmão? João disse assim, ele é maior do que eu. Aí ele disse, não, o João é maior do que todos nós aqui, dos nascidos de mulher não tem ninguém. Então o líder sempre vai ver uma liderança em outro. E ele não terá dificuldade de administrar isso. Deu para entender isso, irmão? Então vamos entender o que é autoridade espiritual. Paulo nunca foi em Roma, a não ser preso. Paulo não esteve na igreja de Roma. Paulo não está presente, mas Paulo está informado dos problemas que há nessa igreja. E essa igreja escreve a Paulo e diz assim: Paulo, é lícito nós nos submetermos às autoridades aqui constituídas? Eles estavam se referindo à liderança política ali. Estava falando dos imperadores, estava falando dos Césares, estava falando dos que perseguiam a igreja. Aí eles perguntaram: Paulo, é lícito nós nos submetermos a eles? É lícito a gente pagar impostos para eles? E aí Paulo vai responder isso, irmão. E quando Paulo vai responder essa fala, ele nos traz uma riqueza aqui. Porque aí Paulo revela a diferença entre poder e autoridade. E no versículo 1, se você ainda está com a sua Bíblia aberta no capítulo 13 de Romanos, olha o que Paulo vai dizer: toda alma esteja sujeita às autoridades superior, porque não há autoridade que não venha de Deus, ponto e vírgula, e as autoridades que há, foram ordenadas por Deus. Paulo faz uma divisão aí no versículo 1. Primeiro, Paulo mostra que a fonte de toda autoridade é Deus. Meus irmãos, os homens podem ter poder, mas autoridade só Deus possui. Só Deus possui. Paulo disse: não há autoridade que não venha de Deus. Paulo está dizendo, ele é a fonte, é ele que dele que emana toda a autoridade. A autoridade é dele. Paulo disse: mas se há alguma autoridade, o endereço é o mesmo. O que é, Paulo? For então ordenada por ele. Então o que nós temos? Nós temos a fonte da autoridade e nós temos a ordenação dessa autoridade. Nós temos a autoridade em Deus como fonte e nós temos a autoridade que representa Deus, que é a fonte. E aí Paulo mostra algo interessante, irmão. Eu nunca devo olhar para a pessoa. A pessoa é detalhe. Mas eu devo olhar para a autoridade que está sobre a pessoa. Porque a autoridade é de Deus. E Deus a delega, Deus coloca sobre quem Ele quer. Se eu gostar ou não, é detalhe. Qual é o problema? Paulo está respondendo a uns crentes que estão sendo perseguidos por um governo ímpio, e Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, a autoridade que esse povo tem aí, foi porque Deus ordenou. Ô Paulo, mas espera aí, Paulo, não dá para entender, esses homens são perseguidores da igreja. Sim, mas são autoridades. Para que é que eles estão aí, Paulo? Para governar, para colocar as coisas em ordem. Não, mas a visão deles é ímpia, Paulo. Não interessa. Não é assim que funciona. Por que, Paulo? Porque Deus é quem estabelece e é Deus quem tem o controle disso. De maneira que você faça o seguinte: faça o bem e não tenha
tema essa autoridade. Sabe o que Paulo está dizendo? Se a tua vida estiver alinhada com Deus, a autoridade que está sobre você, ela pode estar desalinhada com Deus, porque Deus é quem comanda, Deus é quem dirige, Deus é quem está no controle de todas as coisas. E aí quando ele mostra que Deus é a fonte, nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Poder, repito, uma instituição pode te dar. Poder, um estatuto, uma ata pode te dar. Poder, talvez o seu gerente, o seu encarregado lá pode te dar. Mas autoridade, só Deus dá. E o que é autoridade, pastor? Diga comigo, é o sistema pelo qual Deus governa. Então, veja que a autoridade é o sistema pelo qual Deus governa. Deus governa todas as coisas, irmãos, não é pelo seu poder, é pela sua autoridade. Então, aonde houver um sistema de governo estabelecido, ali está a autoridade de Deus. Aonde, pastor? Seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, seja na igreja, ou seja na sociedade. A autoridade de Deus se revela, por exemplo, na autoridade espiritual. Olha o que Deus faz com os anjos, por exemplo. Deus os distribui hierarquicamente, irmão. Por que Deus não criou todos os anjos iguais? Todos aqui são serafim, todos são querubins, todos são arcanjo, todos iguais, o mesmo poder, a mesma categoria. Não, não. Deus não estabeleceu assim. Pelo contrário, Deus os criou e os estabeleceu em forma de hierarquia. Um anjo difere do outro exatamente em autoridade. Olha como Deus trabalha essa autoridade. Ele pega da autoridade que é dele, pastor Luiz, que só ele tem, e delega. Ele delega. Aonde que ele delega? Primeiro, no mundo espiritual. Ezequiel 28, você pode conferir isso depois. Nós não vamos ler o texto para ganhar tempo. Diz que ele chama um dos seus querubins por nome Luzbel, ou seja, portador de luz, que sobre ele havia um brilho diferente. Ele era chamado o aferidor da medida. O texto diz assim: perfeito eras. Sabe o que Deus faz? Deus o estabelece no Éden. A palavra Éden quer dizer o lugar que Deus habita, ou que a sua presença está. Era chamado em Ezequiel do Éden mineral. Que Éden era esse? O lugar de pedras preciosas. Quem habitava ali? Os anjos. Você lê Gênesis 1, a Bíblia diz: e a terra era. Se era, porque já existia. Então nós estamos falando da terra original, antes de ocorrer qualquer problema com ela. Por isso que Deus não cria outra terra, mas Deus reordena a terra. A Bíblia diz: e a terra era sem forma e vazia. E Deus disse: haja, haja, haja. E Deus foi reordenando a terra. Mas agora, quem está? Ele está em perfeição. Quem é ele? Ele é uma autoridade delegada por Deus. Qual é o poder que ele tem debaixo dessa autoridade? Comandar todo o exército celestial. Debaixo do comando dele estão todos os anjos. Toda a hierarquia de anjos está sob o comando dele. Todos se curvam diante do poderio dele. Ele brilha mais do que todos eles. Mas ele tem uma função.
Qual é a função? Ser o regente desses anjos quando eles vêm prestar culto. Então ele chama os anjos, vamos diante do trono, e quando ele chega diante do trono, qual é a função dele? Reger. Os anjos celebram, os anjos adoram, e ele junto adorando, regendo. Porque ele é, no Éden, uma autoridade que domina sobre eles, que converge eles para adoração. Só que começa a acontecer um problema. Quando ele sobe, o brilho dele é ofuscado, porque ele brilha muito embaixo. Mas quando ele sobe diante do trono, o brilho de cima é maior do que o de baixo. Lembra o que eu disse agora há pouco? Líderes e liderado, você é líder, mas também está sob uma liderança. Então veja, você tem que saber até onde você pode brilhar e aonde você brilha. Por quê? Porque sempre o brilho do menor desaparece quando o maior chega. Isso é um processo natural, irmão, naturalíssimo. O que eu estou dizendo então? Que essa ferramenta chamada autoridade, ela é entregue ao líder, para ele executar a sua liderança, dentro do campo que lhe foi dado. E dentro desse campo de atuação, ali tem a aprovação de Deus. Ali tem a bênção de Deus. Por quê? Porque a autoridade é o governo de Deus ali. Mas Deus governa além do mundo espiritual, no mundo físico. Pessoal, agora está todo mundo assustado. Pastor, é a guerra do Armagedon, o que está acontecendo em Israel, que isso, que aquilo, que é isso, que aquilo. Meu irmão, eu não sei, não posso te responder isso, não tem tempo para pesquisar isso, mas uma coisa eu sei, Deus está no controle de todas as coisas, Ele é Senhor. Pastor, e se essa guerra virar para cá, a gente morre e vai para o céu, e se der sorte vai ser arrebatado, e tem tudo isso, irmão, para acontecer, mas a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal, amanhã outro dia, viva hoje, viva essa noite, viva na presença do Senhor agora. Por quê? Porque Deus, pela sua autoridade, controla todas as coisas, todas as coisas. Jó está atordoado. Jó não sabe o que está acontecendo. Aí Deus chamou Jó para uma aula. Disse, Jó, só que hoje vai ser o seguinte, eu pergunto, você responde. Onde estavas tu? Quando, Senhor? Quando eu coloquei porta no mar e ferrolho nessa porta. Onde é que você estava? Eu disse às águas dos mares, você vem até aqui, daqui você não passa. Todos os rios correm para o mar, mas o mar vem na praia, e tem dia que ele vem meio nervoso, o Deus está nervoso porque volta. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Marcos capítulo 4 diz a Bíblia que Jesus está no barco, e de repente, eu gosto dessa expressão, de repente, diga assim, não planejada. Irmãos, quem está ali não é inexperiente não, quem está ali conhecia tudo sobre o lago de Genezaré, conhecia tudo sobre aquelas águas, só que se lembre que Jesus está indo para o outro lado, ele está indo a Gadara, e o que é que tem em Gadara? Tem lá um moço com 6.000 demônios, que vai para o sepulcro, que tenta se matar, que é conhecido em todo lado, e Jesus está indo rumo a esses 6.000 demônios, e de repente, meu irmão, ele está no barco, enquanto atravessa, e os demônios do lado de lá resolvem vir de encontro, porque olha o que aconteceu. Diz a Bíblia que houve uma tempestade de vento, não tinha chuva.
não tinha chuva. O texto diz assim, uma tempestade de vento, um vento furioso sem esperar. Agora, o vento cata o mar, a água do lago, que era na verdade um grande lago que chama-se de mar, e começa a jogar ela no barco. Jesus, quando acordado pelos discípulos, ele levantou e ele fez o seguinte, com o mar ele falou, e o vento ele repreendeu. Diga comigo, falou com o mar. Por que Jesus falou com o mar? Cala-te, mar! Quieta-te! E ao vento ele repreendeu o vento. Por quê? Diga-se, o mar, processo natural. O mar, na verdade, está sendo usado pelo vento. Só que no vento tem algo invisível. Quem está provocando aquele vento precisa ser repreendido. Então, meu irmão, você tem que ter discernimento. Tem hora que coisas naturais se tornam espirituais. Quando você tem discernimento, você sabe quem você manda calar e quem você repreende. A Bíblia diz que ele repreendeu por quê? Porque tinha quem estava dentro daquele vento para ser repreendido. Ele disse, cala-te, aquieta-te. O vento, espera aí. O vento, irmão, estava ouvindo a voz de João, capítulo 1. No princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que, João? Porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito viria a existir. Sabe o que o vento está dizendo? Quem está falando é o meu Criador. Quem está falando é quem tem autoridade sobre mim. O diabo pode usar o vento, pode usar a natureza, mas quando aquele que tem autoridade fala, para tudo, e já tem uma palavra profética aqui nessa noite, tem uma palavra de Deus, vai parar tudo! Em nome de Jesus, levante a tua mão e receba da parte de Deus agora, aquieta-te! Wambepi paracasopepi pocobadarabakai. Nayastopipokobaba. Walayakasopemibefo. Espírito do Senhor está aqui. Ele tem autoridade sobre a natureza. Está Josué no campo de batalha. Josué precisa de mais um pouco de luz, porque a noite vem chegando e ele precisa batalhar. Então Josué não entende, irmão, de astrologia como você entende hoje. Ele não entende o estudo dos astros. Na cabeça de Josué era o sol que estava girando e não a terra. Então que jeito que Josué orou? Para, sol! Detente, lua! Deus não ia descer no campo de batalha para dar uma aula de astrologia para Josué. O que Deus fez? Deus parou a terra. E a lua ficou quietinha, porque já está quieta mesmo. O sol permaneceu no mesmo lugar, porque lá está. E Josué está dizendo, a minha oração parou lá, parou cá, parou lá e parou cá. E Deus está dizendo, eu parei, foi a terra. Porque quando Ele manda, a terra para. Quando Ele manda, sol não sai. Quando Ele manda, luz não brilha. Por quê? Porque Ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Pastor, só está dizendo que toda autoridade é ordenada por Ele. E nós vivemos na democracia. Como é que faz isso? Meus irmãos, Deus trabalha com vontade soberana. Deus trabalha com a vontade condicional. E Deus trabalha com a vontade permissiva. Na verdade, tudo é vontade de Deus, é o aspecto da sua vontade. O que é vontade soberana? É quando Deus decide sem perguntar para mim nem para você. Jeremias diz, Senhor, eu sou uma criança, já tinha 17 anos. Ele olha para 30 anos de idade que ele precisava ter para ser um profeta, para ser uma autoridade. E ele diz, Senhor, eu sou uma criança. Deus diga, não diga isso, Jeremias. Você está achando que com 17 anos você é uma criança? Deixa eu te falar um negócio. Do ventre eu te escolhi.
as nações eu te dei. Sabe o que Deus está dizendo? Você tem duas opções, Jeremias. Ou você vai, ou vai. Diga assim, todo chamado tem duas opções. Ou vai, ou vai. Isto é vontade soberana. Jeremias é predestinado, entenda, não é predestinação para salvação. Deus não predestina para salvação, mas Ele predestina para o chamado, para o serviço, irmão. Não adianta. Pensa num negócio esquisito, irmão, que você não entende. Está sofrendo, mas quer estar lá. Está gemendo, mas quer estar lá. Porque o chamado é maior do que você. Se é vontade de soberana. Jó, eu citei agora há pouco. Da onde vem Satanás? Rodear a terra e passear por ela. Primeiro itinerante foi o diabo. Brincadeira, irmão. Da onde vem? Rodear a terra e passear por... Tem itinerante sério, irmão. Tem. Tá difícil, mas tem. Mas ainda tem homem crente. Da onde vem? Rodear a terra e passear por ela. Observaste lá, meu servo Jó? Interessante, irmão. Jó deu testemunho até para o diabo. Ele já chegou para Deus questionando, do jeito que o senhor faz com ele. Não dá para ser crente daquele jeito. O diabo pensou que Jó era adepto dessa teologia moderna agora. Eu busco mais o que Deus faz do que o que Deus é. Nosso compromisso é com o que Ele é. O que Ele faz, irmão, é plus. O que Ele faz já é bondade dEle. O salmista disse, grandes coisas, eu tenho que estar aqui pelo que Ele fez. O que Ele fez? Ele me achou. Quando eu estava perdido, o salmista diz, tirou-me do charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico nos meus lábios. Ah, mas isso não vale nada não, gente? Isso não vale nada não? Deixa eu aproveitar e abrir aspas aqui para dar uma apertada em você agora, em nome de Jesus. Alegrei-me quando me disseram, tem escola bíblica. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí o salmista diz, entrai pelas portas dele com cântico. Lembrai que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu. Ovelha do seu pai. Sabe qual é a recomendação? A recomendação é para já entrar alegre. Então não precisa ninguém te estimular para ser alegre, irmão. Olha para o seu irmão, olha dentro do olho dele, isso é até um perigo, irmão. Você ficar olhando dentro do olho dos outros. Pega na mão dele, diga que ele é lindo, abraça, larga, pega. Tem igreja que você passa na porta, parece uma academia. E abraça, e pega, e volta, e mexe. Para ver se ele se alegra. Não, irmão. À luz da Bíblia eu já entro alegre. Você está alegre por quê, meu irmão? Eu estou alegre porque Jesus me salvou. E o que ele fez? O que ele fez é detalhe. Se ele não fizer, eu fico alegre do mesmo jeito. Os discípulos chegaram e disseram, Senhor, nós estamos alegres. Você está alegre por quê? Porque até Satanás caiu como um raio no teu nome. Os leprosos são limpos, o paralítico anda. Olha, o evangelho está sendo anunciado. Jesus disse, erraram tudo. Vocês estão alegres por isso? Alegrai-vos antes. Irmão, vamos conversar um negócio só nós aqui. Eu saí de São Paulo, vim ali, rodovia dos Bandeirantes. Os Bandeirantes chegou aqui não sei quantos mil anos atrás, Bandeirantes. Desbravaram isso, rodovia dos Bandeirantes. O outro é do Anhanguera. Essa aqui é da... Como é que é o nome? Mas tem um outro nome aí. Como é que é o nome? Olha, jornalista Francisco, não sei da quem. E você vai numa avenida ali de Campinas, tem outro nome, você vai na outra rodovia. E a outra é Dutra, a outra é o Castelo Branco. Nome para todo lado aí. Agora eu quero ver teu nome escrito lá, irmão. Teu nome pode não estar na rodovia, pode não estar na rua, mas gente, pode não estar lá na calçada da fama, lá na Califórnia, mas o teu nome está escrito.
Uracaia biparapatacarabandarabandarabacaia. E o nome escrito no livro da vida, gente. Agora, o senhor sabe qual é o mais fantástico disso? Que naquele dia que você estava no culto, olha a autoridade da igreja, foi pregado o evangelho. O dia que você levantou a mão, o céu parou no mesmo instante. O anjo correu com o livro da vida. É a Bíblia quem diz isso. E escreveu o seu nome. A igreja prega aqui, você confirma recebendo a Cristo, o céu para na mesma hora. Meu irmão, quem escreveu o seu nome lá, não tira não, só se você quiser. Moisés um dia estava meio chateado com os crentes ruins da congregação do Moisés. Se o pastor não vigiar, irmão, tem dia que ele esquece até o céu. Um dia um pastor estava tão desesperado, falou comigo assim, rapaz, ainda que eu vou para o inferno, mas eu abri a porta do céu para muito. Eu falei, para, eu não quero abrir para ninguém, quero entrar na frente. Se depender de mim, meu irmão, vai ficar gente para trás, eu sigo na frente. Moisés falou, Senhor, risca o meu nome do teu livro. Que é isso, Moisés? Será que estava ruim? Será que tinha pressão ou não? O diabo disse, o Jó só é crente por causa dessas coisas. Aí o que Deus aplicou na vida de Jó, diga assim, vontade permissiva. É quando Deus permite, irmão. Permite. Agora fique tranquilo. Porque a Bíblia diz que Ele não permite. Prova, disse Tiago, além da nossa capacidade de suportar. Olha aqui comigo aqui. Diga comigo assim, luta não desvia crente. O que desvia crente é pecado, irmão. Luta é a academia de Jeová. Quanto mais luta, mais musculoso. Você sai da luta conhecendo Deus de perto, irmão. Luta não desvia crente. Por quê? Porque a vontade Deus permite. Então, se Deus está permitindo, fique tranquilo, vontade permissiva. Mas Deus também trabalha na vontade condicional. O que é isso? É quando Deus exige uma condição para cumprir. A salvação, por exemplo, irmão, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. E por que vai gente para o inferno todo dia, se é a vontade de Deus que todo mundo seja salvo? Porque essa vontade é condicional, é igual promessa, irmão. Ah, pastor, Deus falou comigo há 10 anos, eu acho que aquele profeta não era de Deus. A palavra era de Deus, o profeta era de Deus. Acontece que as promessas, a maioria delas, elas estão na vontade condicional. Precisa você cumprir a sua parte para Deus cumprir a dele. Isso é vontade condicional. Então, quando Deus permite um governo secular e coloca a sua autoridade, irmão, é vontade não é vontade soberana que um governo corrupto esteja ocupando, mas Deus controla tudo isso, viu, gente? Daniel capítulo 2, começa lá no 20, Daniel vai dizer, ei, é Ele quem estabelece rei e quem depõe rei, quem derruba rei. Irmão, ninguém fica no trono sem Ele permitir, e se Ele permite, Ele tem propósito. Deus pegou Nabucodonosor e deu a ele o governo da Babilônia. Quando ele cresceu um pouco, ele foi passear na varanda do palácio e começou a ver o jardim suspenso, uma das 7 maravilhas do mundo da sua época, e ele olhou aquela beleza, aquele negócio todo, e ele disse, ei, porventura essa não é a Babilônia que cuidado com essa palavrinha, porque se é uma coisa que Deus não divide, gente, é a glória. Deus dá poder, Deus dá dom, Deus dá unção, mas todas as vezes que alguém tenta tocar na glória, Deus diz, sai para lá, a glória é minha e eu não darei a outrem, diz o profeta Isaías.
Nabucodonosor só olhou e disse: essa não é a Babilônia que eu edifiquei? A Bíblia diz que Deus tirou ele do trono, botou lá no campo para comer capim. E era uma coisa esquisita, irmão. Tinha hora que parecia um jumento, tinha hora que parecia uma ave, porque a Bíblia diz que tinha pena, dava coice igual burro. 3 anos e meio comendo capim, levando chuva nas costas, sol. Depois de 3 anos e meio, a Bíblia diz que voltou a ele o entendimento. Aí ele levantou o focinho comprido de jumento assim para cima, assim, ó. A Bíblia diz que ele entendeu que o céu reina. E quando ele entendeu que o céu reina, Deus reestabeleceu ele. Porque aquele que quer roubar a glória de Deus não passa de um jumento. Mas aquele que entende que Deus está no controle, ele permanece sob a autoridade e a bênção de Deus é na vida dele. Amém? Mas aonde mais nós vemos a autoridade de Deus? Diga comigo: no mundo dos homens, no governo secular e nos governos estabelecidos por Deus. Quais são os governos estabelecidos por Deus? Número 1, família. Família. Primeiro governo estabelecido por Deus é família. Deus estabelece um governo em casa, para que a partir dali estabeleça-se uma família. Deus estabelece governo na igreja. A igreja é dele, mas ele é quem estabelece governo nela. E quem são esses governos na família, na igreja? São autoridades estabelecidas por Deus. Pastor, e a gente precisa se submeter a esse governo na igreja? Sim. Por quê? Porque esse governo nada mais é do que o recipiente da autoridade de Deus. Deus pôs sobre ele a autoridade para governar. Agora, aonde está o problema, irmão? O problema é nós entendermos como líderes e liderados que essa ferramenta, ela precisa ser usada no dia a dia. E qual é o desafio? Porque temos porfia? Porque temos contenda? Por que a síndrome de Lúcifer opera no nosso meio? E tem síndrome de Lúcifer, pastor? Tem. E aqui está o grande problema da igreja atual. A quebra da unidade. Meu irmão, até Deus respeita a unidade. Gênesis, a Bíblia revela no capítulo 11 que eles começaram a fazer uma torre. E vão subindo, nós queremos chegar aos céus. E vai subindo, e construindo, vai subindo. Deus olhou, fez uma reunião no céu e disse: olha, só tem um detalhe. Vamos dividir a língua desse povo. Porque se eles falarem a mesma língua, ninguém segura essa orquestra. Se falar a mesma língua, ninguém segura essa igreja. Se falar a mesma língua, ninguém segura esse coral. Então só tem um jeito: confundir a língua. Porque o intento deles era mau. Deus mostrando que se houver unidade, ninguém detém. Sabe por quê, irmão? Porque quando há unidade, a autoridade vem sobre a liderança de forma hierárquica, de maneira que o maior sempre será menor, ele sempre estará predisposto a servir, mas o menor, por sua vez, sempre reconhecerá que precisa da mão daquele que a hierarquia está sobre ele. Então é mais ou menos assim: quem está impondo as mãos diz: tu é maior do que eu. Quem está recebendo a mão diz: você é maior do que eu. Sabe o que aconteceu aqui? Houve humildade lá, houve humildade aqui, houve humildade lá, houve humildade aqui. E aonde tem humildade, a Bíblia diz que vem um negócio chamado potente mão de Deus. Potente mão de Deus. E quando essa potente mão de Deus vem, a Bíblia diz que ele exalta. Ele nasceu. Isso nasceu no mundo espiritual. Isso nasceu com Lúcifer.
Isso nasceu com Luzbel, o portador de luz. O que é que ele faz? Ele faz o que Ezequiel chama multiplicação dos seus comércios. E o que é que ele comercializava? Ele comercializou influência. Por quê? Porque ele era líder sobre aquela congregação de anjos. A palavra no original chama-se recugem, tráfego de influência. Satanás foi o primeiro traficante. O que é que ele traficou, pastor Edi? Droga, arma? Não. Ele fez um tráfico de influência. Ele usou a liderança que tinha e começou a trabalhar os liderados contra o seu líder que estava sobre ele. Que jeito que ele faz isso? Vamos parafrasear. Se por acaso parecer alguma coisa, é mera coincidência. Eu não concordo com isso, a gente agora tem que ficar obedecendo, tem que subir, tem que adorar, tem que ir diante do trono. Olha, o meu trono aqui embaixo está muito pobre, eu vou fazer o seguinte, eu vou fundar o meu próprio trono, eu vou fazer o seguinte, Isaías diz no capítulo 14, que ele falou, eu vou subir, vou colocar o meu acima do dele. Agora, com o meu tem liberdade total, não precisa ficar vindo em ensaio direto, esse ensaio muito comprido, ensaio fora de hora, é porque eu não concordo com o ensaio, porque eu não concordo com o regente, porque eu não concordo, meu irmão, você não foi chamado para concordar, você foi chamado para tocar, você foi chamado para se submeter, você foi chamado para estar com visão do reino. Pastor, mas a gente não pode falar nada, pode, fala assim, precisando de mim, eu estou aqui. Quantas horas? Se quer 1 hora, eu fico 2, por quê? Porque maior é o reino, maior é o reino, maior é o reino, maior é o reino, maior é o reino. O que é que ele faz? Ele sobe para estabelecer a sua própria autoridade. Mas Deus, que não é apanhado de surpresa em nada, o depõe, o desestabelece. Mas ele tem 30% dos anjos com ele. Parte desses anjos, quando chega no meio do caminho, resolve voltar para trás. Esse negócio não vai dar certo. Mas quando tenta voltar, não tem mais jeito. Olha para mim, Judas, verso 6. Alguém lê para mim de voz bem audível. Eu preciso acelerar porque meu horário está já findando. Judas, verso 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Quem são esses anjos que não guardaram o seu estado original, a sua própria habitação, e ele os tem guardado em trevas para o juízo do grande dia? Quem são esses? Se os anjos que pecaram e caíram estão aí, se transformaram em demônio, quem são esses então? Esses são exatamente aqueles que não seguiram viagem, mas não podia voltar para a sua habitação original. Por quê? Porque, diga comigo assim, o pecado de autoridade é um pecado de princípio. Quando você peca nesse princípio, diga assim, quando você peca nesse princípio, dificilmente, dependendo do grau, terá reconciliação. O tempo não vai permitir eu mostrar isso tudo a você, mas isso é muito sério. O que faz Deus então? Aprisiona esses anjos. Estão guardados. Eu gosto de falar de escatologia, e nós temos um mapa quase desse tamanho aqui, do plano divino através do século. E quando nós vamos mostrando o arrebatamento da igreja, todo o processo, chega no período de tribulação e grande tribulação. Quando esses anjos aí, caídos, que são demônios, que nunca atuaram aqui, serão liberados. É lá que eles vão ser liberados.
para atuar de forma maciça aqui. Mas isso é outro assunto. Agora escute isso. O que é que ele faz? Deus destruiu a habitação dele. Então não tem como ele ficar na terra mais. Ela se torna sem forma e vazia. No céu ele não pode entrar, porque quebrou o princípio. Paulo nos informa na epístola aos Efésios que ele estabeleceu o seu trono nos ares, o seu quartel-general. E o que é que ele fez? Ele fundou o seu próprio reino, chamado de Reino das Trevas. Quais são as bases que sustentam o reino dele? Diga comigo: desobediência e insubmissão. Então, o reino das trevas nasce com a quebra da autoridade, um liderado querendo ser maior do que o líder, aquele que havia sido estabelecido querendo ser maior do que aquele que o estabeleceu. Me ajuda aí nessa noite. Diga assim, todas as vezes, diga para quem está do seu lado, diga assim, todas as vezes que você quer ser maior do que o seu líder, é síndrome de Lúcifer. Eu sei que é difícil dar glória, mas diga ai, diga alguma coisa para me ajudar nessa noite. Quais são as bases desse reino agora? Desobediência e insubmissão. Por que desobediência e submissão? Porque não são a mesma coisa. Uma coisa é desobediência e outra coisa é insubmissão. Você pode ser obediente e ser insubmisso. Mas eu não vou entrar nisso porque o que eu estou introduzindo aos irmãos aqui, amados, é um assunto de 6 horas no seminário, só debatendo isso. Mas eu quero deixar você com fome e não farto demais. Essa é a minha intenção nessa noite. Amém? Estou brincando, irmão, que eu gosto de ser fiel ao horário. Escute isso. E o pastor me deu tempo demais. Ele até disse para mim, se quiser falar menos, fica à vontade, porque realmente numa pegada de muitas ministrações, cansa. Mas agora então nós temos, diga comigo, 2 reinos. O de Deus e o reino das trevas. Quais são as bases do reino de Deus? Obediência e submissão. Isso é fato. O que faz Deus agora? Lembra da introdução da mensagem? Deus recria a terra, reordena a terra. Sabe o que Deus faz? Deus capricha. Deus cria de novo um local e coloca o nome de Éden. Mas agora Deus cria um jardim. E esse jardim não é mineral, não é pedras preciosas como andava Luzbel. Agora é o jardim do Éden, aonde Deus dá ao homem 3 coisas distintas. Diga comigo, 3 coisas distintas. Primeiro, diga assim: comunhão com Ele, vida abundante, saúde física perfeita. Irmãos, quem era Adão? Adão era um super-homem. Como que Adão coloca o nome em todos os animais, em todos os répteis, em toda a botânica? Que mente tinha esse homem? Fala para mim. Qual é a mente desse homem? Sem um tablet, sem um computador, sem um iPhone para anotar. E a Bíblia diz que ele o chamou pelo nome. Que mente era essa, irmão? Olha para o seu irmão e diga assim, é igualzinho a sua. Você está rindo? Eu vou lhe provar. O que dizem os sábios hoje, o que diz a ciência hoje? O que mais usa o QI, usa quanto? Quanto usa? Santos Dumont diz que usou 8,5, irmão, do QI, da capacidade mental dele. Usou 8,5. Para 100, ficou quanto de reserva?
81,5, sim ou não? Está certa a minha conta? Não, 91,5. 8,5. Ele fez um avião. Você está usando quanto, irmão? Você fez o que até hoje? Fala aí. É, irmão? E aí? Já pensou nisso? Olha para cá. O homem tinha abundância. Deus diz: de toda árvore, de todos os animais, você pode se alimentar. Adão não tinha falta de nada. Ele lavrava o jardim e nem suava. Esse era o Éden, o lugar original que ele foi colocado. Qual é o problema? Só para explicar isso da mente, para você não ficar cabuloso. Quando ele pecou, quando eu falo de prosperidade, eu entro profundamente nesses 3 pontos. Mas quando ele peca, Deus aprisionou isso nele. Chama-se o poder latente da alma. Esse poder está dentro de você. Só que por que Deus não liberou isso para o ser humano depois da queda? Porque imagine o homem mau com todo esse poder. O que faz o budismo, o que faz as linhas que usa a mente? Ele tenta o tempo todo liberar a mente. Quando Satanás possui uma pessoa, ele possui o que dela? A mente, ele não possui o espírito. Aí uma pessoa frágilzinha, pequenininha, esse menino está aqui, ó. Se o capeta pegar ele aqui, pega não, meu filho, está amarrado. Amém? Mas se pegar, 5, 6 homens não segura ele. Vocês já viram isso ou não? Da onde vem essa força? Da onde vem essa força? Não é do diabo, irmão, porque o diabo é um espírito. É que quando Satanás entra, ele libera a mente, essa força está dentro dele. Quando libera a mente, aí não tem limite, irmão. Quando libera a mente, não tem limite. É por isso que você vê lá os mágicos lá, ó. Ele olha para um garfo e ele vai olhando, o negócio entorta. Pisa em brasa. Moisés chegou no Egito e disse: agora vai quebrar tudo aqui, Arão, ele e o Arão. Jogou a vara no chão, virou cobra. Faraó disse: isso aí é fichinha. Chamou os capetas dele lá, os instrumentos do diabo, jogaram, virou cobra de novo. Deus disse: mas eu não perco nunca. Disse: Moisés, atiça a tua aí. A Bíblia diz que a vara de Moisés engoliu a deles. Deus nunca perde, irmão. Deus nunca perde. Escute isso, mas essa é outra história. Então, esse poder está aí dentro de você, só que está aprisionado, ok? Mas volta Adão com a mente, volta Adão perfeito. Sabe o que Deus fez? Olhando Deus para Adão, trouxe a ele uma adjuntora, diga assim, uma adjuntora. Quem era essa adjuntora? Eva. Mas eu disse aqui há pouco que Eva foi criada com o mesmo potencial de Adão, sim ou não? Eva tem liderança, Eva tem percepção, Eva tem domínio. Eva não é inferior a Adão em nada. Só que tem um detalhe: quando Eva chega, irmão, Deus já tinha tido uma conversa com Adão, já tinha dado a Adão o domínio da terra. Deus tinha estabelecido Adão. Salmo 115 diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Adão era líder no Éden. Adão era autoridade estabelecida no Éden. Quando Eva chega, Eva tem autoridade, Eva tem liderança. Só que a liderança de Eva não pode vir sobre a liderança de Adão. Por quê? Porque Adão já está estabelecido em autoridade. Não é que Eva não tem o potencial, é que Adão veio na frente. Adão foi estabelecido primeiro, e a Bíblia diz isso. Então, quando Eva vem, ela não vem implantar uma visão no Éden. Ela vem debaixo de uma visão que já está estabelecida de domínio no Éden. Então, o que Eva vem fazer? Ela vem usar todo o seu potencial para cooperar com Adão no Éden. Por isso que ela é a adjuntora. O que ela vem fazer? Ela vem ajudar aquele que recebeu uma missão. Ela tem potencial para cooperar com ele.
Então Eva chega, Adão está em domínio, e Eva entra no Éden e vai cooperar com ele. Dá os detalhes a ele, coopera com ele, mas Eva não chega mudando. Como é que é o nome disso aqui, vaca? Não gostei, muda o nome aí, muda o nome. Chama isso aqui não é cavalo, não gostei não, é cavalo não, vai chamar cachorro. E esse aqui não, isso aqui é ovelha, não, bota de bode mesmo. Não, irmão, diga comigo assim, porque uma visão, dentro de outra visão, gera divisão. Você imagina na hora do ensaio? Eu estou mexendo muito com coral, com orquestra, mas segura aí. Aí o regente termina de ensaio e disse, olha, à noite nós vamos cantar o 44, o 196. Eu não toco, eu não gosto. Eu não vou tocar, porque eu não gosto desse hino. Tá, meu irmão, você pode não gostar do hino, mas você é o regente? Não. Mas o seu instrumento foi dado por Deus, o dom de você tocar, e foi colocado sob a autoridade desse regente, para ele executar o trabalho que precisa ser executado. A sua liderança é importante, o seu instrumento é importantíssimo, mas ele só tem a bênção se ele estiver dentro da visão do líder. Aí lá vai o regente. Aquele músico fica. Você não escuta o instrumento dele. Aí Jeová disse, Satanás está ali. Entrou nele. É, irmão? Mas não é só lá não. Não é só lá não. Isso acontece nos outros departamentos. Isso acontece no altar, irmão. Diga assim, todas as vezes que eu chegar num departamento, a minha preocupação não é com o que eu vou fazer, mas é a quem eu vou obedecer. Agora isso serve aqui, isso serve lá na sua empresa, isso serve na sua casa, irmã. Amém? Agora tem um outro pessoalzinho que está do lado de fora. Olha o que Deus faz. Deus põe Adão lá e fala, Adão, é o seguinte, todo dia eu venho te ver. Lembra? Os anjos subiam. Mas Deus disse para Adão, você não sobe não, é eu que desço. Aí na viração do dia a Bíblia diz que Deus descia no Éden. Que privilégio, não? Só que para Deus descer, é claro que Deus é Espírito, eu estou parafraseando para você entender isso. Para Deus descer, quando Ele se move no trono, lá vem Jeová. Onde é que Ele tem que passar? Sobre potestades e principados. Então quando Jeová se move lá, a capetada vai abrindo ala. Lá vai Jeová, para onde é que Ele vai? Aí Ele está indo lá no Éden. Fazer o que no Éden? Você não está sabendo não? Ele criou um novo Éden, ele destruiu aquele nosso lá, quando a gente pecou, mas ele criou lá, e lembra do homem que ele já havia criado, ele deu uma casa para ele, e botou ele lá dentro agora, onde a gente mandou, quem manda agora é o homem que ele estabeleceu, e tem uma coisa, ele desce todo dia, os dois ficam batendo papo, o homem adora ele, recebe dele, ele tem força, ele tem graça, ele tem abundância, ele tem comunhão. Você está entendendo porque o atrevido tem tanta raiva da gente, irmão? É porque a comunhão debaixo da autoridade que Deus estabeleceu, ele nunca mais vai ter. Adão está brindado. Está brindado porque ele está no Éden. Nos últimos dias eu tenho me dedicado a falar sobre batalha espiritual. Esse negócio está comendo a minha alma. Eu tenho estudado muito sobre isso, pregado muito sobre isso. E já vou começar a fazer um seminário específico sobre batalha espiritual.
Mas olha o desenho dessa batalha aqui. Satanás começa a tentar trazer Adão para o seu reino. Só que tem um problema. Adão está na presença de Deus, ele está em comunhão, está no Éden. E Satanás não pode penetrar no Éden. Mas ele é estrategista. Paulo diz que ele usa ciladas. Sabe o que é essa palavra ciladas? Metodologia para chegar no lugar estabelecido. Ele tem métodos para trabalhar. É por isso que a ordem bíblica é para resistir. Sabe o que é resistir? É ir de frente na linha de chegada. É você não... Irmão, melhor do que expulsar o diabo é não deixar ele entrar, viu? Não fica enxugando o gelo, não. Expulsa de manhã, ele volta de tarde. Expulsa de manhã, ele volta de tarde. É melhor não deixar ele entrar. Você não deixou ele entrar, está tranquilo, tranquilo. Agora você deixa ele entrar, por palavra, atos e pensamento. Ele entra no casamento, ele entra na finança. Não deixe esse atrevido entrar. Paulo disse em Efésios 4, 27, não dê lugar. Irmão, se os crentes resolverem, essa semana, acabou, não tem brecha. Ele não vai usar minha língua, ele não vai usar meu olho, ele não vai usar minha mente. Ele passa aqui e diz, não usa. Não, aqui não. Então tudo mudinho, o diabo Aí Jeová disse, opa, não deu lugar para o atrevido, eu entro. Deixa eu concluir, porque meu horário findou. Escute, a Bíblia diz que ele pega a serpente, e o texto diz assim, e ela estava fora do jardim. Então, a primeira tentação para você quebrar o princípio de autoridade é uma visão de quem está de fora. Quem está de fora diz, você é bobo, rapaz, você fica temendo o homem? Você tem potencial. Você sabe mais do que ele. Você prega melhor do que ele. Você canta melhor, você toca melhor. Sempre virá um apelo de fora para você quebrar esse princípio. Por isso você precisa saber o seu lugar. A serpente vem de fora. E entra, deu bobeira na linha de chegada, na divisa, fez igual a Israel agora. O inimigo penetrou, ele conseguiu furar o bloqueio. Assim o adversário faz com a gente. Ele entra, ele consegue. Adão tem a palavra de Deus e tem a autoridade. Eva tem a palavra de Adão, não de Deus. Deus nunca falou com Eva. Então onde é que ele vai? Ele vai na Eva que está mais frágil. Estabelece um diálogo com ela. Ela come o fruto. E sabe o que acontece com ela? Nada. Eva come o fruto e disse, é verdade, Deus mentiu. Que a serpente disse, não, Deus está exagerando. Deus não quer que vocês sejam iguais. Eu sofri isso com ele. Um dia que eu quis ser igual, ele me derrubou. Eu conheço esse Deus aí, esse Deus, olha, se quiser ser igual, ele derruba. Eu sei quem é ele. Come para você ver, Eva. A Eva comeu e disse, é verdade, Deus estava me passando para trás. Saiu alegre, Adão, eu encontrei aí a serpente, ela falou um negócio comigo, Deus mentiu para a gente, Adão. Foi mesmo? Foi. Olha aqui, eu comi do fruto que ele falou que não era para comer, e não aconteceu? Por que não aconteceu nada com Eva, irmão? Se a Bíblia diz que quando Adão comeu, Eva, porque a autoridade estava sobre ele, e Deus sempre cobrará de quem ele estabelece, irmão. Por isso, olha a seriedade de ser líder, a responsabilidade é muito grande, irmão. Você anda no fio da navalha para você entender que você só é um vaso, só é um instrumento. Por isso que não cabe você ser maior, não cabe você triunfar sobre ninguém. O líder é servidor, ele entende que é a unção de Deus, é a graça, é a misericórdia. Quando Adão come, ele viu que tem problema. E eu concluo de verdade agora. A pergunta que eu faço é, o pecado entrou no mundo, levando o homem à desobediência e à insubmissão, à expulsão do Éden.
Mas a Bíblia não diz que o pecado entrou por uma mulher. A Bíblia diz que o pecado entrou porque Deus havia dado autoridade a... Pastor, mas quem comeu primeiro foi Eva, quem pecou foi Eva, quem induziu Adão a pecar foi Eva. Negativo. Aonde estava Adão, enquanto Eva estava batendo papo com a serpente? Então o problema não é as Eva, irmão, o problema é os Adão que não cuida das Eva. Fala nisso, irmão, a sua Eva está aqui hoje na escola bíblica ou ficou em casa fazendo outra coisa? A sua Eva está aqui, meu irmão? Aonde está a tua Eva agora? Esteja em pé em nome de Jesus. Irmão, esse assunto é muito extenso. Escute isso, irmão. A bênção de Deus na sua vida